seja bem-vindo ao culto online da Igreja Metodista. Hoje nós falaremos sobre o tema Aprendendo a Viver. Nenhum de nós nasceu sabendo das coisas. Todos nós passamos e temos passado constantemente por uma jornada ou jornadas de aprendizagem. Aprendemos a falar, nos relacionar, aprendemos a organizar a nossa vida e a vivermos como hoje nós vivemos. Tudo isso foi construído através de uma jornada de aprendizado. E a fé, ela também é esta jornada de aprendizado, onde nós começamos ali nos nossos primeiros passos, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma série de orientações, Ele nos conduz nessa jornada de aprendizado da fé. E o objetivo de Deus é que a gente aprenda a viver esta vida como Ele deseja que a gente viva. Que a gente viva a vida abundante que Ele tem para nós, como diz a sua palavra. Mas todos nós, para podermos chegar a esta vida abundante, nós precisaremos trilhar essa jornada de aprendizado. Por isso, prepare o seu coração e hoje nós iremos falar e meditar sobre este tema, aprendendo a viver, aprender a viver. Os dias que nós temos vivido não têm sido fáceis, mas com a ajuda de Deus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Oremos ao Senhor neste dia. Ó Pai, obrigado por tudo que até aqui o Senhor tem feito. São muitas as lições que a vida, que as pessoas, que a nossa família tem dado a cada um de nós. Mas, Senhor, nós queremos nesse momento inclinar os nossos corações, os nossos pensamentos a Ti e pedimos, Senhor, queremos aprender de Ti. Como Tu mesmo nos diz, Jesus, queremos aprender de Ti que é manso e humilde de coração. Ajuda-nos a aprender a viver bem esta vida. Porque é verdade que muitas das vezes nós aprendemos a viver mal a vida. Nós não temos aprendido a portar-se, a agir, a lidar da melhor forma com inúmeras coisas que a vida nos dá. Mas Tu deseja ensinar-nos, Tu deseja capacitar-nos para que a gente possa viver esta vida de uma forma abundante e confiante que o Senhor está conosco. Ensina-nos nesse dia e motiva os nossos corações. Obrigado por tudo que até aqui o Senhor já fez e obrigado por tudo que ainda o Senhor fará. Oramos no nome de Jesus. Amém.
glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Neste texto que lemos, Jesus nos dá uma lição para que a gente aprenda a viver bem o nosso presente. Que melhor forma de nós refletirmos e pensarmos sobre a nossa vida do que nós nos adiantarmos e pensarmos sobre o final da nossa vida. Jesus aqui, como um mestre, ele propõe em Mateus capítulo 25, ele propõe esta reflexão, essas palavras que nos remetem ao dia do juízo final, o momento onde todas as nações, todas as pessoas estarão diante de Deus. E ali a história começa com este rei que chamou então as pessoas para acertar as contas. E ali é dito que é separado em dois grupos: as ovelhas que ficam à direita e os cabritos que são separados e ficam à esquerda. Esses dois grupos, eles são classificados de acordo com as coisas que foram feitas durante a sua vida. Nesse momento de juízo, nesse momento final de acerto de contas, as ovelhas e os cabritos são julgados de acordo com as atitudes que eles tiveram ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. É claro que aqui ele está falando hipoteticamente das ovelhas e dos cabritos e nos ajudará a refletir aqui um pouco sobre aonde nós estamos, como nós temos nos portado no presente, como nós temos vivido a nossa vida no aqui e agora. É preciso aprender a viver. Nós, por vezes, quando não aprendemos a viver bem ou não aprendemos alguma coisa direito, nós, por vezes, padecemos por causa disso. Muitas das vezes, porque nós não aprendemos a fazer exercícios físicos, nós padecemos com a obesidade, padecemos talvez com uma má alimentação. O nosso corpo físico, por vezes, padece, porque nós não aprendemos a gerir bem o nosso corpo, a gerir bem, por vezes, a nossa alimentação e uma série de outras coisas. Mas quando nós aprendemos, quando nós estudamos, quando nós entendemos os motivos, as razões e o que é melhor, nós então passamos a mudar as nossas atitudes. E é exatamente este o desejo de Jesus ao partilhar esse ensinamento conosco, falando-nos do fim de todos nós. Ali ele fala o seguinte: lá, diante de Deus, terá dois lugares, duas classificações, as ovelhas e os bodes. E a pergunta óbvia que fica no ar, que paira no ar enquanto Jesus conta este texto, conta-nos essa história, é: em qual dos grupos eu e você queremos estar? O primeiro grupo, o grupo das ovelhas, é aquele que recebe o louvor do rei, recebe o louvor de Deus. São aqueles que diante de Deus escutarão ele dizer: servos bons e fiéis, entrem no gozo do seu Senhor.
São aqueles que receberão por herança o reino de Deus. E também tem os bodes, terão os cabritos, aqueles que não receberão o reino de Deus. Pelo contrário, não terão direito a nada, não são os herdeiros. E não receberão o louvor, pelo contrário, receberão a repreensão do rei, a repreensão de Deus. E essa história toda nos fala destes dois grupos. E nas entrelinhas é colocado a questão: aonde você quer estar? A forma como você tem vivido agora, o presente, te coloca entre as ovelhas ou coloca-te entre os cabritos? Queridos, é preciso refletir sobre essas duas formas de vida. Nós todos temos apenas uma vida para viver. A escolha de como nós nos portamos e como nós vivemos os nossos dias é de completa responsabilidade de cada um de nós. Somos nós que escolhemos, que decidimos. E certamente também seremos nós que colheremos ou as bênçãos ou as consequências de não termos sido sábios na maneira de viver. É por isso que Jesus, como nosso professor da fé, vem aqui nos ensinar a como nós devemos viver a nossa vida no presente. E aqui 2 exemplos são dados. O exemplo das ovelhas, ele fala um bom exemplo. E o mau exemplo é o exemplo dos cabritos. Nós vamos inverter para fins didáticos para a nossa reflexão. E ali ele começa dizendo sobre os cabritos, então. Qual que é a definição ou perfil daqueles que são considerados os cabritos, aqueles que não terão a herança no reino de Deus e serão repreendidos diante de Deus? E o texto bíblico fala o seguinte, que esses são aqueles que quando havia alguém em necessidade, alguém com fome, alguém preso, alguém sem roupa, alguém em necessidade em geral, nós não atentamos para essa pessoa. Os cabritos são aqueles que vivem esta vida de uma maneira egoísta. A única preocupação deles são eles próprios. Eles querem saber apenas das suas coisas, das suas vidas, das suas motivações, dos seus objetivos. Os cabritos vivem para si. E mesmo diante de uma série de situações e sendo pessoas capazes de ajudar outros e tendo para ajudar outros, elas escolhem viver única e exclusivamente para elas próprias. Nos nossos dias, a nossa geração, nós habitualmente temos uma grande tendência ao egoísmo. As pessoas cada vez mais estão preocupadas com elas próprias, o que elas irão ganhar com isso, o que elas irão colher aqui ou ali. E muitas das vezes nós temos vivido esta vida de uma maneira tão egoísta, que tendo pessoas muito perto de nós em necessidade, nós escolhemos por vezes fechar os olhos, ignorá-las, negar ajuda, mesmo tendo condição para ajudá-las. Muitas das vezes é mais cômodo e fácil para nós vivermos esta vida nesta maré egoísta, seguindo a vida apenas cuidando das nossas coisas e esquecendo-se que há mais pessoas neste mundo, esquecendo-se que nós não estamos aqui apenas para nós próprios. A segundo grupo que é colocado aqui neste texto é o grupo das ovelhas. Este é um grupo que tomou uma decisão de não apenas viver esta vida pensando em si próprio, mas foi um grupo de pessoas que sinceramente decidiu viver fazendo a diferença na vida do seu próximo. Por causa da necessidade das pessoas com fome, por causa daqueles que estavam nus, daqueles que estavam presos e em solidão, essas pessoas decidiram abrir mão do seu tempo, dos seus recursos e foram de encontro àqueles que estavam em necessidade e fizeram a diferença na vida desses pequenitos, como Jesus diz. E ali, todas as vezes que elas fizeram alguma coisa a um desses pequenitos, o texto bíblico diz, elas fizeram ao próprio Senhor Jesus. E ali elas recebem aquela surpresa, Jesus, quando que nós fizemos isso para o Senhor? Ou seja, elas nunca fizeram isso pensando primeiramente em Jesus ou em Deus. Elas fizeram isso com um amor genuíno, sincero, uma preocupação verdadeira em ajudar aquelas pessoas que estavam em necessidade. Elas não foram interesseiras, elas não fizeram pensando apenas assim, vou fazer
para garantir a minha salvação, ou pensando apenas no fim da minha vida, quando eu estiver diante de Deus e falar, olha, eu fiz isso, Deus, eu fiz isso, Jesus, por tua causa. Mas elas foram inteiramente sinceras. E elas fizeram não por cara, não por coração, não fizeram não por interesse, em outras palavras, elas fizeram verdadeiramente, sinceramente, porque estavam preocupados com aquelas pessoas em necessidade. E quão bonitas são as palavras de Jesus, quando diz a elas, diz àquelas ovelhas, olha, tudo que vocês fizeram aos pequeninos, se estende como um cuidado feito à minha pessoa. Vocês fizeram como se fosse para mim. E pelo vosso cuidado, pelas vossas atitudes, vocês então serão os herdeiros do reino de Deus. E essas pessoas, as ovelhas, claro que deve ter sido um momento de alegria e prazer, um momento do juízo, e vai ser para nós esse momento diante de Deus, um momento de alegria, quando Ele falar para nós, entra no gozo do teu Senhor, desfruta da herança que você merece. Mas tudo isso será uma recompensa a partir do momento que nós aprendermos a viver a vida que nós temos diante de nós a viver agora. Ainda não é o fim da nossa vida. Nós não sabemos ainda quantos dias cada um de nós temos. Vivemos nesses dias de pandemia, de Covid, onde as nossas vidas e a vida de muitas pessoas têm sido ameaçadas e ninguém tem a vida por garantida. Não sabemos se viveremos mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, mais 50 anos. Nenhum de nós sabemos. Mas o que nós temos por garantido é que chegará o dia em que a nossa vida estará por terminada. E no dia do juízo, no final da nossa vida, a pergunta será, como que nós vivemos? Como que nós escolhemos viver a nossa vida? Jesus nos propõe uma lição, Jesus nos propõe uma forma correta, uma forma sadia para vivermos essa vida. E é aprender a viver essa vida como ovelhas de Deus. Aprender a viver essa vida como esses que param de viver pensando apenas em si próprios. Param de viver uma vida apenas seguindo a maré egoísta deste mundo e passam a viver uma vida centrada em Deus e centrada no amor ao nosso próximo. Vale a pena lembrarmos aqui, antes de nós encerrarmos esse momento de reflexão, quais são os 2 maiores mandamentos que encerram-se nas Escrituras. Os 2 maiores mandamentos, ou seja, as 2 maiores lições, as mais importantes lições que nós temos a aprender nesta vida é amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e aprender a amar o nosso próximo como a nós próprios. De todas as leis e mandamentos resume-se nesses 2 mandamentos. Ou seja, de nada nos vale ganhar o mundo inteiro se no final das contas nós perdermos as nossas almas. É tolo viver uma vida egoísta, porque no final, o resultado dessa vida egoísta, seremos condenados diante do nosso Deus. Por isso, seja sábio, aprenda a viver o hoje, o agora, aprenda a viver bem a vida que Deus deu a cada um de nós, sendo pessoas que escolhem e aprendem a viver para Deus e também para o nosso próximo. Nós não temos muito, nós temos uma série de limitações, mas a verdade é que nós podemos fazer ainda muitas coisas. Através da minha e da sua vida, nós podemos matar a fome de muitas pessoas, nós podemos dar roupa àqueles que estão nus, nós podemos visitar os que estão presos, nós podemos ajudar aqueles que estão à beira do caminho, cansados e enfraquecidos. Mesmo não tendo muito, ainda muitas coisas nós podemos fazer e que quando nós assim agirmos, por amor ao nosso próximo, a gente seja luz neste mundo, bênção para os outros e a gente tem a alegria de no final de tudo sermos consideradas as ovelhas do nosso Pai Celestial. Que essa seja a tua e a minha história, a história de pessoas que por mais que tiveram uma vida atribulada ou que viveram uma boa parte das suas vidas debaixo do egoísmo e vivendo para si, mas que quando nós encontramos a Jesus, as palavras de Jesus, essas palavras, esses ensinamentos, essas lições de Jesus, nos ensinam e nos ajudam a aprender a viver a vida como nós devemos viver. Que essa seja a tua e a minha história. Pessoas que aprenderam a viver genuinamente a vida que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que nós sejamos essas ovelhas do Senhor que por onde vão fazem a diferença. São luz no mundo,
e sal da terra. Que Deus te abençoe. Neste momento das ofertas e compromissos, nós temos a oportunidade de deixarmos de lado os nossos recursos para o nosso uso e nós empregarmos os nossos recursos para abençoar a obra de Deus e ao nosso próximo. Os nossos recursos, enquanto são nossos, nós gerimos e fazemos o que nós queremos com ele. Em outras palavras, nós pautamos o uso do nosso recurso muitas vezes pensando na nossa família ou em nós próprios, de uma maneira egoísta. Mas quando nós damos os nossos recursos, nós somos confrontados, nós vamos no sentido contrário. Nós deixamos de pensar em nós e a gente começa a pensar no reino de Deus. Nós começamos a pensar no nosso próximo. E quando nós damos, isso muitas das vezes vai de encontro a esse nosso egoísmo natural. E por isso que é tão difícil para nós e para tantas pessoas às vezes contribuírem com a obra de Deus, contribuírem com as coisas de Deus. Porque a contribuição significa que nós estamos abrindo mão de usar esse dinheiro para nós. E nós escolhemos doar esse dinheiro para o uso dos outros, para o uso de Deus, para o uso na vida de outras pessoas. Por isso é tão estranho por vezes a questão das doações, porque ela vai de encontro, vai na contramão desse sentimento muitas vezes egoísta, de posse, de propriedade que nós temos. Abrir mão não é o caminho mais natural, mas é uma lição que todos nós precisamos aprender a exercer. Uma lição de amor a Deus, uma lição de amor ao nosso próximo. Por que nós damos os nossos recursos, nós doamos o nosso dinheiro a Deus, às outras pessoas, à igreja? Por que nós fazemos isso? E a única razão que a Bíblia nos coloca para contribuirmos é por amor. Nós devemos dar
porque nós amamos a Deus e porque também nós amamos o nosso próximo. Não é para fazer troca, barganha, não é para conseguir vantagens para com o nosso Deus, mas unicamente para nós nos exercitarmos no nosso amor a Ele e no nosso amor ao próximo. Não precisamos falar que a razão pela qual muitas vezes nós não contribuímos, nós não damos, é porque o nosso amor é um amor muito pequenito, ou porque nós não amamos o nosso próximo, ou porque nós não amamos a Deus. E amamos demais, muitas das vezes, a nós próprios. Que nesse dia, a sua oferta, o seu compromisso, seja para ti, esse exercício, esse momento onde você nega-se a si próprio, nega amar-se egoístamente e foca-se em amar a Deus e ao teu próximo. Que a sua oferta seja este pequeno gesto de amor, que isso seja uma verdade, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Tu nos dá, Tu generosamente abençoa a nossa vida. O Senhor não está preocupado contigo de uma maneira egoísta. E nós queremos aprender contigo, a parar de viver para nós e a começar a viver para os outros, a viver para Ti. Ajuda-nos a viver assim também, através dos nossos compromissos, das nossas ofertas e da nossa vida financeira. Oramos no nome de Jesus. Amém. Oremos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que eu e você aprendamos a viver a maneira de Jesus, a maneira de Deus. Um abraço. Oh